Por que saímos dos Estados Unidos, fomos pro Brasil, o que que aconteceu? Bom, senta que lá vem história. Mas é muito engraçado porque muitas pessoas acharam, né, devido a todos os acontecimentos que estava tendo nos Estados Unidos, que nós tínhamos sido deportados, né? Então, mas não julgo, gente, antes de eu ter conhecimento sobre os processos dos Estados Unidos e tudo mais, eu também achava que só existia 2, 3 tipos de vistos, mas não foi assim. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês. Primeiro eu tenho que contar o motivo que a gente saiu dos Estados Unidos e também o porquê que a gente não voltou. Bom, né, gente, o nosso visto, ele era um visto de trabalho temporário, que o status, nosso status dentro do país, ele vencia em novembro de 2025, acompanhava a petição de trabalhador. Porém, a estampa no passaporte vencia em abril de 2025. E quando você está nos Estados Unidos, que você sai do país e entra, eles olham a sua estampa no passaporte, eles não olham o seu status imigratório, o seu I-94, para quem conhece. Então, como o Rodrigo fazia muitas viagens internacionais, para que ele pudesse sair do país e retornar, depois de abril, ele não poderia mais fazer isso daí. Ou seja, então a gente teria que ir para o Brasil, que foi o que a gente fez, e pegar uma nova estampa para acompanhar o status imigratório, a petição de trabalhador, que ia até novembro de 25, né? Como eu falei para vocês, o agente, quando vocês entram no país, eles olham o que tem no seu passaporte. Eles não olham o seu status legal e migratório. Fomos em abril pro Brasil fazer a entrevista. Lá na entrevista, já na hora de fazer os fingerprints, eu vi que ela carimbou uns passaportes. Eu até falei pro Rodrigo, olha aí. Aí eu fui ver, era o meu passaporte, que no visto que eu tinha, que ele ainda tinha mais ali uns 20 dias, ela botou como cancelado sem prejudicar. Isso geralmente é protocolo quando você vai pedir um novo visto. Cancela o anterior para pegar o novo, né? Mas a gente já não sabia muito disso, eu já achei meio estranho. Mas ok, na entrevista ali não foi muito legal. Ela fez uma pergunta, o Rodrigo não... Ela não, era um homem. Fez uma pergunta, o Rodrigo não entendeu. E eu tava entendendo porque eu entendo do assunto, né? Na questão de processo imigratório. Só que eu não podia me meter porque ela não tava perguntando pra mim. Ok. Aí, como a pessoa viu que o Rodrigo não entendeu, começou a passar pro português. Aí fez mais umas 3, 4 perguntas ali. E nos deu um papelzinho informando que o nosso pedido do novo visto entrou em processo administrativo. Pois então, o documento tá aqui, até vou mostrar pra vocês. Ficou com os nossos passaportes e nesse documento ele informou que era para enviar a petição de trabalhador e toda a documentação que foi enviada à USCIS na época que foi feita a petição. A USCIS, para quem não sabe, é o órgão que faz a avaliação das petições de green card, de vistos de trabalho temporário, né? Ok. Logo que a gente saiu do consulado, a gente pediu entrou em contato com os advogados americanos e informou o ocorrido e pediu a documentação que eles estavam pedindo. Eles nos enviaram já em seguida o I-129, acho que é I-29 ou I-129, que é toda a documentação, toda a petição de fato, é mais de 80 páginas. A gente enviou. O que acontece? Ai, gente, desculpa, estou caminhando com a nenê. Ok, enviamos, aí... Deu uma semana, a gente entrou em contato com o consulado e perguntou: oi, tudo bom? Você já tem uma notícia? E o consulado nos respondeu de forma automática de que o processo ainda estava... Deixa eu virar aqui. O pedido ainda estava em processo administrativo e nós tínhamos que aguardar. Ok, vamos aguardar. A gente falou com os advogados, não tinha nada que a gente pudesse fazer ou que eles pudessem fazer, porque, né, nossa... passagem era para ir embora em 15 dias e isso já estava atrasando nosso pedido. O que aconteceu? Toda semana a gente fazia follow-up, o consulado sempre respondendo de forma genérica que o pedido estava em processo administrativo. Aliás, processo administrativo, para quem não sabe, é quando o cônsul na hora ele não sabe o que ele vai fazer, se ele aprova ou ele reprova de fato. Então ele fica com a dúvida e ele pede mais um tempo para poder analisar e responder o caso. E, gente, toda semana a gente fazia follow-up com o consulado, sempre com resposta genérica de que tinha que aguardar.
Deu um mês, a gente recebeu um e-mail do consulado informando que os passaportes estavam prontos, que a gente poderia buscar. A gente não sabia se era para buscar com visto ou não. Chegando lá, mais uma decepção, o pedido continuava em processo administrativo, ou seja, o consulado nem para cagar ou desocupar muito, desculpa a palavra, e nos deu mais essa folhinha aqui, ó, para vocês verem, que continuava em processo administrativo. E nisso o visto do Rodrigo também já estava cancelado sem prejudicar. Falamos com os advogados americanos, eles sempre falando para nós, não tem que fazer, tem que aguardar, tem que aguardar. Ok, a gente foi ficando no Brasil, e passou-se mais uns 2 meses ali por junho, julho, eles responderam o nosso follow-up de forma diferente, que o pedido agora tinha ido para a USS e que o consulado fez uma recomendação de revogação da petição. Oh, que maravilha! Falamos novamente com os advogados e eles falando sempre, não tem o que fazer. Gente, lembrei uma coisa. Quando é feito a recomendação da revogação da petição, eles precisam enviar uma NOID, que é um documento para a empresa, dando a oportunidade da empresa se justificar o porquê que tal coisa ficou na dúvida para eles. E esse documento nunca chegou na empresa, então eu acho que o que aconteceu também, a USS, ele olhou assim, não, que o consulado tá falando, o motivo não tem cabimento, só que eles também não se conversam, o consulado e a USS, né? E acabou isso, sabe, gente? Infelizmente foi isso. Continua o vídeo. Chato, né, gente? Advogado americano não tem os gingados brasileiros. Vai lá, nós aguarda novamente. Aí se passou mais um tempo, a gente perguntou pro consulado, e o consulado, se vocês querem ver, tem que olhar no site tal, ali no site, agora é só com a USS. E eu todo dia olhava se a petição continuava aprovada ou se ela de fato tinha sido revogada. E, gente, estamos em março, né? A petição tá aprovada. O processo, assim, ó, foi um descaso do consulado e dos advogados. Então, com a petição sendo recomendada a revogação, se passando dias e dias, a gente tinha apartamento, nós tínhamos carro, tínhamos cachorro lá nos Estados Unidos. E o desespero começou, né, gente? Mas os advogados não estavam querendo fazer nada. A estratégia deles era o quê, né? Como eu falei pra vocês, a petição vencia em novembro. Com a petição vencendo em novembro, não tinha mais mesmo o que fazer, né, gente? O pedido já estava entrando ali e ia caducar. Eu perguntei para os advogados se não era o momento de pedir um FOIA, que é um documento para ver o que de fato aconteceu, que a gente tem direito, né? Porque como o consulado ali, ele não responde o que aconteceu, qual que era o ponto, se o ponto era o meu marido ou era a empresa, a gente ficou nessa dúvida, mas eu tenho a teoria de que se fosse algum problema por parte do meu marido, eles teriam pedido algum documento para comprovar tal coisa que eles estavam na dúvida. E como eles pediram só documentos que era com base na solicitação da empresa, a gente acha que foi algum problema lá em cima. Perguntei para os advogados se eles não queriam pedir um FOIA, eles falaram que não, que a ideia era, a ideia mais plausível seria pedir uma nova petição, porque a nossa estava vencendo em novembro. Gente, como é que vocês vão fazer um novo pedido sem saber o problema do anterior, né? Mas ok, não sou advogada de imigração. Mas, visto isso, a empresa queria que a gente ajudasse a pagar essa nova petição. Então, nós já tínhamos feito um gasto exorbitante do que a gente estava com as coisas lá nos Estados Unidos, de trazer os nossos cachorros para o Brasil. E a gente resolveu não aplicar uma nova petição, porque a gente também, nós estávamos com uma proposta aqui para a Alemanha. Já estou na Alemanha. Gente, aqui é tem bastante área. Vou fazer vídeos para cá também agora. E a gente resolveu vir para cá. A gente não resolveu reaplicar para tentar retornar para os Estados Unidos, porque ia se sair muito caro. Já foi um estresse muito grande. O consulado até hoje não falou mais nada. A petição, ela continua aprovada, mas também ela já venceu em novembro, então ela não tem mais serventia nenhuma. E foi isso, por isso que a gente voltou pro Brasil.
Era uma viagem de 15 dias e a gente ficou 10 meses, gente. Mas nisso aconteceu várias coisas boas e no próximo vídeo eu vou falar pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões ao retornar pro Brasil. Inclusive agora eu estou com uma nenê de 3 meses que vai fazer agora essa semana. E já se inscreve no canal para acompanhar mais um pouco dessa vida. Uma hora eu olho aqui, uma hora eu olho lá, gente, desculpa, tô ainda aprendendo como olhar pro celular direito. E resumindo, foi isso. Era para ser um simples pedido de visto que se entrou em processo administrativo, não finalizou, né? Vamos dizer assim, não se concluiu de fato, porque se eles tivessem reprovado desde a primeira hora, desde a primeira semana, do primeiro mês, segundo mês, gente, muito melhor do que ficar esperando sem ter um retorno de fato, né? Que foi isso que aconteceu. Mas são erros e acertos que a gente vai aprendendo na vida. A gente sabe que a imigração não tá tão boa nos Estados Unidos. Eles estão fazendo muitos protocolos muito novos e talvez foi isso que aconteceu, porque a gente viu muitos advogados falando sobre isso que estava acontecendo. Inclusive no visto que nós estávamos, aconteceu também, que eu vi advogado com o mesmo caso que o nosso, que conseguiu resolver, advogado brasileiro. Então assim, advogado americano parece que tem medo de aplicar, de fazer, de cobrar. E já vi até advogado falando que se fosse para aplicar para o visto L, que era o nosso, não era para aplicar em São Paulo, isso que a gente fez em Porto Alegre. Então a gente caiu no bendito uma sorte, né? Mas é isso, gente. Beijo e até a próxima.